Bom, depois de tanto trabalho, eu posso finalmente dizer para vocês: sim, gente, deu certo. Bom, pessoal, esse vídeo aqui agora, ele é a continuação de outro vídeo que já foi realizado aqui no canal, onde eu contei a história do ponto aonde eu estava insatisfeito até o ponto aonde eu pedi demissão da empresa aonde eu trabalhava para poder desempenhar a atividade como profissional liberal. E aí, se você não assistiu o vídeo anterior, é importante que você assista, tá? É importante que você acompanhe o que foi que aconteceu, para que você não se perca em relação ao ponto em que a gente tá da história, tá? Mas, em resumo, a situação é que eu estava muito insatisfeito com o emprego em que eu estava, fiquei doente, passei um tempo estudando sobre a profissão, indo até o local onde as pessoas da profissão que eu desempenhava trabalhavam, e em determinado momento eu tive que voltar para o meu emprego anterior, porque criou-se uma situação onde eu tinha que voltar, e aí chegou o momento da escolha e eu tive que escolher entre continuar acreditando e tentando realizar o sonho que eu tinha, ou voltar para a realidade da onde eu vim, que me fazia profundamente infeliz, tá? E aí o que acontece? Eu tomei a decisão de largar o emprego. Eu era concursado, eu tinha 10 anos de atividade dentro daquilo que eu fazia, mas eu tomei a decisão com base na ajuda que eu tive da minha esposa e, enfim, né, assim, resolvi que queria sair. Não quero mais continuar mesmo e é isso aí, eu vou meter a cara a tapa mesmo e vou embora. E eu tomei essa decisão, assinei os contratos, assinei os documentos que eram necessários e saí. E o que aconteceu depois? Inicialmente eu me vi tendo a liberdade que eu tanto queria. Então, assim, não era a liberdade que você queria? Tá aí, você conquistou. Agora você tem o seu dia inteiro livre e agora você tem a liberdade para você fazer o que você bem quiser e iniciar na atividade profissional que você bem entenda, né? Nessa época eu já tinha sido aprovado na OAB, eu já estava habilitado para desempenhar a profissão. E o que acontece? Já tinha ido algumas vezes no tribunal para acompanhar como é que os advogados fazem para desempenhar a atividade deles, onde eles trabalham, o que eles fazem, como é que eles se portam em relação ao judiciário. E, pois bem, ok, eu tinha um conhecimentozinho sobre como é o modus operandi, tinha acompanhado algumas determinadas audiências, então tinha experiência no sentido de saber aonde é que eu tinha que ir para poder protocolar os processos, aonde era que os clientes estavam e aonde eram que eram realizadas as audiências, mas só. E aí o que acontece? Eu me deparei inicialmente com o primeiro problema de qualquer profissional, que é clientela, né? Assim, é ótimo ser profissional liberal, porque você não tem jornada de trabalho, você não tem ninguém determinando o que é que você deve fazer, mas por outro lado, você também é responsável pela sua própria clientela. No emprego é conveniente, você fica lá quietinho, esperando o cliente chegar na sua porta, e quando ele chega, você o atende e faz o seu trabalho da melhor forma que você conseguir, mas na atividade do profissional liberal, pelo menos iniciante, a realidade é diferente. Eu tinha que ter uma clientela. Lembrando, eu não entrei em escritório grande, eu não fui atrás de ninguém para me apoiar, eu não nada. Eu resolvi que queria montar o meu, até porque se eu fosse trabalhar para uma outra pessoa, seria mais do mesmo. Eu estaria trocando uma instituição por outra e não era isso que eu queria. O que eu queria era eu mesmo meter a cara e fazer o meu negócio. Então,
eu percebi, analisando essa situação, inicialmente que eu achava que eu estava no zero, mas ninguém está no zero, tá? Todos nós temos uma rede social, e eu estou falando de amigos, de pessoas conhecidas e tudo mais, que nos circundam e que eu havia anunciado que queria desempenhar a atividade de advogado. Então, a primeira coisa que eu fiz, sim, isso eu posso falar, foi a primeira coisa que eu fiz. Fui numa gráfica, peguei, pedi para construir uma placa e botei a placa lá de frente à minha casa, declarando que eu desempenhava a partir de então a atividade da advocacia. Mas lembrando que a casa tinha passado por incêndio, então não dava para atender ninguém lá, pelo menos não alguém que eu não conhecesse ou que eu não tivesse intimidade, porque a casa ainda não estava em condições de receber ninguém, entenderam? Então, o que aconteceu? Eu comecei a buscar realizar atendimentos para as pessoas, pedindo para encontrá-las no shopping. Eu morava próximo de um shopping, dava para eu ir a pé de onde eu estava. E algumas vezes eu ia para o shopping, outras vezes eu ia pedir para ir no supermercado. Lá no supermercado aqui na minha cidade tem praça de alimentação, onde você pode sentar lá e tal. Eu tinha um computador, que não é esse, era um bem mais simples antigamente. E eu levava o computador na mochilinha que eu tinha, com o cabo carregador e o adaptador. Eu não estou com ele aqui, mas enfim. Eu tinha um adaptadorzinho de tomada e eu levava isso lá e sempre dizia, olha, eu estou passando aqui nesse momento agora, tem como a gente se encontrar ali no Midway, eu estou fazendo essa atividade aqui e tal, e vai ser muito conveniente para mim, vamos para lá? E aí o cliente, ora, nossa, que legal, que advogado mais diligente, não, que ótimo, vamos para lá, vamos sim, eu encontro com você lá. Ou então, gente, eu perguntava, me diz uma coisa, algum dia tu vai no Midway? Midway é o grande shopping aqui de Natal, tá? Que fica próximo daqui de onde eu moro. Algum dia você vai no shopping? Aí a pessoa dizia, sim, daqui a uns 2 dias eu vou lá. Que coincidência! Eu também estarei lá nesse dia. Vamos fazer o seguinte, vamos ajustar os horários para que a gente se encontre. E aí eu atendi as pessoas em um ambiente onde eu podia trabalhar. Lá tem inclusive Wi-Fi, né? Enfim, se não tivesse também no meu celular, eu colocava rede 3G, crédito era barato já nessa época, e enfim, eu ia atender lá. Mas o que acontece? Eu tinha sim a dificuldade de conseguir público, tá? Então, o que eu fiz? Na época, eu comecei a divulgar nas minhas redes sociais a atividade de advogado. E não era divulgar assim, você sabia que tal coisa, tal isso, tal... Assim, do meu ponto de vista, com todo respeito a quem faz isso, eu acho que isso não traz clientela nenhuma. No máximo, demonstra que você tem conhecimento, mas não é isso que faz com que o cliente venha até você, tá? O cliente, ele vem por indicação, ele vem porque alguém que ele confia indicou você. Então, assim, é muito legal fazer postagem demonstrando conhecimento sobre o assunto, mas isso, pelo menos do meu ponto de vista, tá, gente? Me perdoem se eu estiver enganado, mas do meu ponto de vista isso não traz clientela, isso gera valor, é diferente, tá? Mas em resumo, eu coloquei a placa, eu ia atender as pessoas no shopping e eu divulguei nas minhas redes sociais que eu estava desempenhando a atividade da advocacia. E aí o que acontece? Eu consegui aí algumas determinadas pessoas que se interessaram em entrar com demandas, porque tinham determinados problemas para resolver, já vinham arrastando aquilo durante muito tempo, calhou a conveniência de, olha, já que você está começando, que legal, eu estou com uma demanda aqui, coisa simples, gente, coisa de juizado especial, mas era algo que estava encalhado, a pessoa não queria resolver, então ela trouxe a demanda para mim, tá? Uma outra forma que eu encontrei de fazer minha clientela foi, eu ia até os tribunais, ou seja, eu ia até o local aonde estava a pessoa que precisava da demanda. Então eu chegava lá e dizia, e começava a conversar com as pessoas dentro das salas de espera da audiência e dizia, nossa, você tem alguém te auxiliando, você tem algum advogado? Eu me portava como se eu estivesse ali aguardando a minha própria audiência. Evidentemente, eu não chegava para dizer, olha, eu estou aqui sem fazer nada, eu estou aqui sem ter nada para fazer, tem como eu ajudar você? Gente, não. Eu sentava,
ficava lá quieto durante um determinado período, só ouvindo as pessoas conversarem entre elas. E era muito comum, nesse ambiente, eu encontrar pessoas que vinham judicializar demandas por conta própria, sem conhecimento nenhum, sem nenhum tipo de orientação, sem nada. E aí eu começava a ouvir a história, eu estava de terno, né? Estava com toda a indumentária, dizia: a senhora está precisando de alguma ajuda? E aí a senhora olhava para mim e tal, e dizia: eu estou com uma demanda aqui, eu vim para uma audiência hoje. Eu estou aguardando a minha audiência. Você tem... a gente está aqui sem fazer nada mesmo, estamos esperando a nossa demanda. Tem como eu te ajudar de alguma forma? E aí eu comecei a fazer esse procedimento para conseguir ter contato com as pessoas. Nesse momento, eu percebi uma determinada habilidade que eu já tinha desempenhado, que eu já tinha desenvolvido, que era a capacidade de análise na minha profissão anterior, tá? Eu trabalhava dentro de uma instituição financeira que tinha uma série de ferramentas, uma série de recursos, mas que, na prática mesmo, você tem que analisar aquela determinada situação que você está vivenciando com base em feeling, em você analisar aquela determinada situação e ver se aquilo lá tem ou não cabimento, lógica. E o que eu percebi dentro da atividade que eu desempenhava era que a realidade não era muito diferente. Então, o que acontece? A pessoa tinha uma dor, tinha uma demanda, e ela queria resolver aquele problema. Mas muitas vezes ela não sabia como fazer aquilo. E quando eu estou dizendo que não sabia como, não estou falando de escrever uma petição bonita que um juiz consiga entender juridiquês. Eu estou falando de eu não sei como resolver o problema que eu tenho. Eu tenho uma demanda, mas eu não sei qual é a solução para o meu problema. Eu não sei como chegar até aquilo que eu quero. E isso, gente, é uma coisa que todas as profissões têm. O cliente, muitas vezes ele tem a dor, mas ele não sabe a solução. E digo mais, se o cliente soubesse qual é a solução, ele não estava contratando você, cara. Ele resolvia ele mesmo. O cliente, ele contrata o profissional para resolver o problema dela exatamente porque ele não sabe resolver o problema. Se ele soubesse, ele não precisava de alguém para resolver o problema dela. Ele resolvia ele mesmo. Então, o que acontece? A atividade que eu desempenhava era basicamente análise daquela determinada situação e convencer a pessoa que ela tinha que constituir provas sobre aquilo que ela estava fazendo. Não adiantava a pessoa chegar lá e contar uma história, contando tudo que aconteceu, se ela não trouxe, por exemplo, provas daquilo que ela está colocando. Fatalmente, ela ia perder o processo. Então, o que acontece? Eu sintetizei para ela: olha, para você poder ganhar esse processo, você precisa ter a prova tal, a prova tal, a prova tal. A senhora tem? E aí, nesse momento, ela sentia segurança. Então, ela olhava e dizia: não tenho. Então, a senhora vai ter que pedir para começar de novo e apresentar essas provas, porque senão a senhora vai perder. E aí ela: nossa, caramba, realmente eu não tinha pensado nisso. E aí o que acontece? Não, então, já que vai ter que começar de novo, a doutora se importa que... A doutora... Desculpa, gente, é o hábito. A senhora se importa que eu auxilie a senhora? A gente ajusta um preço aqui e tal, e assim, a senhora tem uma boa possibilidade de êxito, mas tá difícil do jeito que tá aqui. Do jeito que tá aqui, a senhora não vai ganhar. E aí aquela cliente que não tinha ninguém para auxiliar ela, fazia: não, tudo bem, sem problemas. Eu entendi, confiei, acreditei no seu trabalho, achei legal isso que você fez comigo, vou falar contigo sim. E aí trocávamos contatos, e aí pronto, mais uma para eu atender no shopping, tá? E aí, gente, eu fiz uma série de pessoas, eu conheci um monte de gente com base nesse procedimento, tá? Mas, o que acontece? A gente tem a partir do momento em que eu comecei a constituir a minha clientela, eu me deparei com um segundo problema, que era o quê? A habilidade da profissão. A minha profissão, eu era bancário. Eu nunca fui advogado antes. Então, assim, eu não sabia, lembrando mais uma vez, eu não fiz uma boa faculdade, tá? Não por culpa da faculdade, porque a faculdade era maravilhosa, tinha excelentes estruturas, mas eu não fiz uma boa faculdade. Eu não aproveitei bem a faculdade que eu tinha, porque eu tinha que trabalhar, porque, enfim, as coisas aconteceram na minha vida e eu não pude me dedicar. Mas eu cheguei à conclusão, analisando as demandas e as provas, que
eu não tinha conhecimento sobre petição, eu não sabia escrever petições. E quando eu falo escrever petições, significa a habilidade específica da minha profissão. É assim, por melhor que você seja um bom escritor, que você escreva bem, mas o tipo de atividade que você vai desempenhar na atividade jurídica é peticionar, é escrever petições para traduzir aquilo que o cliente busca em linguagem jurídica. Eu não tinha esse conhecimento. E aí o que foi que eu fiz? Me deparei mais uma vez com outro problema. Nossa, eu não sei fazer petições. E aí o que acontece? Lá na sala de audiência, lembra que eu falei no vídeo anterior que ficavam os números dos processos lá acompanhando as demandas? O que foi que eu fiz? Peguei um papel e a caneta, comecei a anotar os números dos processos que tinham sobre aquela determinada instituição. Então, eu tinha um processo contra uma determinada instituição. Lá tinha várias juizados especiais. Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, são 16. Na minha época, quando eu comecei, eram apenas 13. Eu comecei a anotar os números dos processos, entendeu? Para levar para casa, para sair pesquisando de um por um, para achar um que tivesse uma demanda próxima, similar ou igual àquela que eu estava colocando. E aí, gente, eu comecei a conhecer o juridiquês lendo e interpretando, entenderam? Lógico, a gente está tratando de processo de juizado especial, eram coisas muito simples, tá? Mas eram as demandas que tinha, entendeu? E aí o que acontece? Eu comecei a ler, e o que acontece? Eu amanhecia e anoitecia lendo essas petições, e assim, caramba, assim, eu queria até colocar, eu vi petições assim incrivelmente bem fundamentadas nesse período. Foi um período onde eu realmente passei, acho que assim, eu lia coisa de 50, 100 folhas em uma manhã, só lendo e entendendo como é que as pessoas faziam. E aí eu comecei a olhar e dizer, nossa, então é assim que esse pessoal faz. E aí peguei meu computador e comecei a fundamentar. Aliás, comecei a narrar os fatos e quando chegava na parte dos direitos, eu simplesmente pegava aquela determinada fundamentação que foi feita de um outro processo e adaptava à realidade que eu tinha naquela determinada situação. Então, eu pegava essas determinadas situações, fundamentava com base naquilo que tinha, naquilo que eu tinha aprendido, pegava uma coisa assim, dentro daquele determinado contexto e realizava os pedidos, tá? E aí o que acontece? Comecei a realizar as petições. E aí o que acontece? Comecei a protocolar os processos começaram a andar, e aí eu descobri uma terceira problemática, que é o quê? Essa é o que eu considero a grandíssima diferença de um advogado bom para um advogado que não está envolvido, tá? O que acontece? Os processos, não é novidade para ninguém, demoram meses, anos para dar resultado. E aí o que acontece? Eu não podia esperar esse tempo todo. Eu não tinha condição de ficar meses ou anos esperando pelas demandas judiciais. Então, primeiro, eu tinha que fazer uma petição que não fosse emendada, que não fosse ruim, que não tivesse inépcia, enfim. E tive que aprender da noite para o dia e passar fim de semana estudando para poder fazer uma boa petição. Segundo, eu tinha que ir até as secretarias e pedir, por favor, para que os meus processos fossem despachados, para que as coisas andassem rapidamente. E aí o que acontece? Na época, embora eu não tivesse uma grande quantidade de conhecimento ou de clientela, mas o banco me fez ter uma excelente habilidade com relacionamentos. E eu digo a vocês que eu me atrevo a dizer que essa é a principal habilidade que qualquer profissional liberal precisa ter, tá? Você tem que saber se relacionar.
Então, o que acontece? Eu chegava nas secretarias e começava a expor minha situação. Olha, eu estou com uma determinada demanda, a demanda é assim, assim, assado, eu protocolei, mas aí, assim, a notificação do processo ainda não saiu. Vocês podem, por favor, fazer a notificação sair para mim? Ela é muito importante, o cliente precisa muito e tal, e tudo mais. Ou então, nossa, o meu processo está aguardando, está concluído para despacho. E é uma coisa besta, assim, eu tenho como ir falar com o juiz, eu posso, por favor, ir falar com o juiz. Gente, eu tinha bastante tempo disponível, então eu podia estar o tempo inteiro peticionando, indo lá e perturbando e tal, e fazendo a coisa andar. Então, basicamente, isso fez uma grande diferença no tempo do transcurso dos processos, tá? E aí, o que acontece? Lembra que eu falei que eu analisava os processos para ver se eles tinham uma boa qualidade de provas ou uma qualidade de provas ruim? Pois é. Então, o que acontece? Eu procurava constituir uma prova de uma forma que se eu fosse analisar aquilo lá no banco, eu dissesse, nossa, aquela pessoa realmente tem razão. Então, o que acontece? Era muito comum, quando eu trabalhava no banco, as pessoas não saberem aquilo que elas estão querendo pedir. Então, elas vinham no banco sem RG, sem CPF, sem comprovante de residência, e aí as pessoas davam idas e vindas, e idas e vindas, e idas e vindas. E assim, quando era por pessoas que não precisavam tanto, até tudo bem, mas o problema é porque era muito comum isso acontecer com pessoas que não tinham dinheiro da passagem de volta, gente. Eu cansei lá no banco de dar dinheiro da passagem de volta da pessoa, porque ela não tinha o dinheiro da passagem de volta. Então, assim, eu aprendi na instituição onde eu trabalhava antes, eu tinha um conhecimento prévio de que o que é que vai dar resultado e o que é que não vai dar resultado, tá? Então, o que acontece? Todo processo, ele tinha que ser embasado com uma quantidade enorme de provas. Ah, mas tem inversão do ônus da prova. Tô nem aí. Eu tinha que eu mesmo fundamentar, eu tinha que eu mesmo constituir as provas para fazer com que o processo fosse ganho, porque eu não podia trabalhar sem resultado. Eu tinha que viver com base no resultado. Então, o meu trabalho foi nesse sentido. Foi em constituir as provas e fazer com que o máximo de petições tivessem êxito. E aí, o que acontece? Eu descobri que haviam determinadas instituições que tinham políticas de acordo. Então, algumas determinadas instituições, elas, quando percebem que a petição está realmente muito bem fundamentada, propõem acordo. E aí, gente, isso daí para mim foi a minha Canaã. Eu olhei e fiz, gente, é aqui, entendeu? Comecei a peticionar e fundamentar de forma mais cheia de provas e provas contundentes possíveis, não mais pensando apenas no juiz que iria julgar, mas pensando no advogado da instituição que ia analisar e que possivelmente ia propor acordo, né? Evidentemente, eu nunca liguei lá para dizer, ei, ó, por favor, tem algum acordo para você propor para mim? Gente, não fiz isso e não vou fazer isso nunca, tá? Porque, o direito do cliente não estava à venda. E o que eu estaria fazendo se eu fizesse isso era vender o direito do meu cliente. Mas eu fundamentava de uma forma que eu sabia que pouco tempo depois aquela determinada instituição ia ligar para mim. Pois bem, isso gerou o segundo problema, que era a petição. Mas tinha o terceiro, que era o dinheiro. Por melhor que fosse a petição, por melhor que fosse o trabalho que eu desempenhasse, os processos levam meses para serem julgados. E eu tinha muita dificuldade em relação ao financeiro, porque eu tinha pedido demissão. Então eu não tinha seguro-desemprego, eu não tinha liberação de FGTS. O que eu tinha era um pouquinho da verba rescisória, um pouquinho de dinheiro guardado por mim e um pouquinho de dinheiro guardado por Larice. E a gente, assim, passou por dificuldades financeiras muito grandes nesse período, tá? Inicialmente, assim, quando eu trabalhava, eu tinha um cartão de alimentação e eu estava acostumado a comer bem, a ir para restaurantes. Eu estava acostumado, por exemplo, a ligar o ar-condicionado da minha casa, que tinha ar-condicionado, que por sua vez queimou. Eu estava acostumado a ter um nível de qualidade de vida que eu não poderia ter mais. Então, o que acontece? Além da atividade que eu desempenhava na advocacia, eu comecei a me desdobrar em fazer outras habilidades e desempenhar outras atividades que eu soubesse. Então, o que acontece? Eu ia, na época, na OLX, comprava determinados produtos e depois revendia dentro da mesma estrutura um pouco mais caro, tendo um pouquinho de lucro. Eu consertava computadores, eu tinha
Eu cheguei a fazer a formação na área de informática no Cefet, então lá eu aprendi um pouquinho sobre assistência e manutenção de computadores, e eu consertava computadores ou instalava aplicativos para as pessoas não sabiam usar o PJE, então o que que acontece? Eu me oferecia no sentido de ajudar outros colegas a instalarem um aplicativo, que hoje nem é tão difícil, mas na época era um pouco complicado mesmo, então o que que acontece? Tinham colegas que tinham dificuldade, eu dizia, ó, cara, tá aqui, eu posso te ajudar a fazer isso daqui e tal. E muitas vezes eu até nem cobrava, mas aí a pessoa ficava constrangida, né? Dizia, ó, cara, toma aí pela ajuda e tal, muito obrigado, obrigado por isso e tal. E aí o que que acontece? Uma coisa que foi, eu percebi, eu estou anotando aqui, eu descobri que existia uma ferramenta tecnológica onde eu podia realizar audiências apenas na forma de preposto para uma determinada empresa, e ela remunerava uma quantia para isso. Então eu cheguei a fazer algumas determinadas audiências no sentido de representar determinadas instituições, e assim, aquela representação era tão somente estar presente ali e levar ou não uma determinada proposta que a empresa viesse a oferecer naquele momento, tá? É assim, não havia vínculo com instituição nenhuma e eu nunca consegui clientela nenhuma através disso. Sei que tem pessoas que conseguiram, mas eu nunca consegui. Agora, o que que acontece? De fato, eu comecei a ter que vender coisas dentro de casa, né? Porque por mais que eu trabalhasse, por mais que eu tentasse me desdobrar em conseguir renda, era muito difícil conseguir ter o nível de qualidade de vida mínima necessária para eu poder me sustentar dentro da minha atividade. Então, inicialmente, eu comecei a pegar coisas que eu tinha, aparelhos tecnológicos que eu tinha, memória, HD, coisas que eu tinha dentro de casa que não tinham sido prejudicadas pelo incêndio, e comecei a vender, por exemplo, na OLX, dentro da atividade de vendas que eu já desempenhava. Depois eu comecei a vender os jogos que eu tinha, os jogos de videogame que eu já tinha jogado e tal, que tinham uma certa memória afetiva, mas era sobrevivência, então eu comecei a realizar essas vendas e, enquanto isso, continuava desempenhando a atividade lá da advocacia. Em determinado momento, o que aconteceu foi que eu uma vez peguei uma viagem para o interior da minha esposa, e nessa viagem eu conheci um determinado rapaz que trabalhava para uma grande construtora aqui do Rio Grande do Norte. Na verdade, essa construtora tem nível nacional, e essa construtora ela tinha processos trabalhistas com muitos empregados em vários lugares do país, mas aqui no Rio Grande do Norte esses processos não desenganchavam, porque havia um impasse muito grande entre os interesses da empresa e os interesses dos empregados, e como a viagem era muito longa, era mais de 6 horas de viagem, eu conversei muito com esse rapaz. E aí o que que acontece? Ele me contou sobre a quantidade de pessoas que tinham com essa determinada demanda, e que ele estava indo visitar a família dele, e aí estava na expectativa de receber alguma coisa desse processo, que ele tinha acabado de sair da audiência. Eu não encontrei ele no tribunal, mas eu encontrei ele lá dentro do caminho de volta. E aí o que que acontece? Ele comentou que, olha, caramba, eu queria muito conseguir resolver esse negócio, eu tenho recursos lá pendentes. E eu comecei a conversar, peguei o processo dele para ler, fiquei lá no interior lendo aquele processo, e sinceramente, assim, eu entendia que era um processo fácil de resolver, só tinha que conseguir uma boa intermediação ali. E aí o que que acontece? Eu falei com ele, pedi o telefone da pessoa responsável lá na empresa pela intermediação, e comecei a conversar, conversei, formulamos uma determinada proposta, e assim, levamos essa proposta para a Justiça do Trabalho na época. E aí o que que acontece? Essa proposta, para ser formulada, assim, ela constituiu praticamente todos os problemas que estavam sendo colocados. A gente levou horas para fazer essa proposta, para entender tudo e tal. E assim, lembrando, eu não era um excelente, exímio conhecedor de leis, mas eu entendia de intermediação de negócios. Eu sabia quando um determinado acordo era bom para os dois lados. Então, o que que acontece? A gente formulou de uma forma que os dois lados ficaram assim, satisfeitos na medida do possível, e levei a proposta lá para juízo. E eu lembro bem desse dia, porque, embora assim, ela me ouviu, ela foi absolutamente simpática, gentil, foi assim,
um privilégio lá conversar com uma pessoa responsável, mas a magistrada percebeu visivelmente que eu não tinha muito conhecimento jurídico. Ali eu estava iniciando ainda na minha profissão. Então ela meio que fez uma pegadinha para mim. Ela olhou e fez: doutor, esse recurso aqui em que a gente está discutindo, me diga uma coisa, o problema desse recurso está nos pressupostos intrínsecos ou extrínsecos? E, gente, eu não fazia a menor ideia, entendeu? E aí, assim, eu tive que apresentar a situação e dizer: doutora, sinceramente, eu não sei te dizer, eu não sei te responder essa pergunta que você me fez. Me perdoe, eu sei que eu deveria saber, mas eu não sei. Então, o que eu sei é que o trabalhador quer receber e a empresa quer pagar. Então, assim, eu acho que esse acordo, ele atende aos interesses de todo mundo. E nós estamos dentro do judiciário para resolver problemas. Então, eu gostaria muito que Vossa Excelência não gerasse óbice, não gerasse resistência, não gerasse dificuldade à constituição desse acordo. E aí, assim, ela olhou, né, balançou a cabeça e fez: pode aguardar, a sentença sai no dia tal. E aí mas a doutora não pode julgar agora? Ela olhou e fez: eu já determinei que a sentença sairá no dia tal. Se eu tenho mais algum outro assunto para tratar comigo? E aí, não, né? Não tem outro assunto não. E saí, e nesse dia, né, assim, para minha surpresa, ela concordou com o pleito, apresentou uma série de restrições e tal, mas concordou. Fez: pode ser feito o acordo. E aí o que acontece? Através desse acordo, gente, eu recebi só nesse processo o meu salário inteiro do que eu ganhava lá no meu emprego anterior. E aí o que acontece? Além disso, como tinha muita gente mesmo que estava com um acordo pendente, esse determinado rapaz que conseguiu desenganchar o processo dele, ele ficou muito feliz, aí divulgou para todo mundo dentro da empresa e tal. E, gente, choveu de processo para mim acerca dessa demanda. E aí o que acontece? Eu já tinha trilhado o caminho das pedras, tá? Eu já tinha conseguido ganhar a confiança da pessoa responsável pela atividade lá na empresa. Ele sabia que eu estava bem intencionado, então ele não se opôs a realizar novos acordos. Ao mesmo tempo, eu ganhei a confiança do outro lado, as pessoas que tinham avidamente a pretensão de receber os recursos e que queriam muito resolver e que não tinham encontrado a solução, tá? Assim, até então não tinham encontrado uma pessoa que tivesse de fato a pretensão de sentar, conversar, entender a situação e chegar num acordo. Então, o que acontece? Nesse ponto, eu tinha bastante tempo disponível, tinha uma grande habilidade em negociação, então consegui fazer isso desenganchar e ganhei uma série de processos de várias pessoas. E aí o que acontece? Nesse momento, a terceira habilidade que eu acho que é muito relevante, e a gente vai tratar sobre ela aqui no canal, ela se tornou uma coisa muito relevante, tá? Eu tinha uma boa capacidade, ou melhor, eu tinha uma boa inteligência financeira. E uma das coisas que eu sugiro para toda e qualquer pessoa que esteja ouvindo esse canal você só deve ganhar, ou melhor, você só deve gastar 70% daquilo que você ganha, por mais dinheiro que seja. Entenderam? Então, assim, é evidente que se você está ganhando pouco, assim, o mínimo existencial é aquilo, não tem o que fazer, e para chegar àquilo tem que se trabalhar muito para conseguir o recurso. Mas ganhou mais dinheiro, 70% do que ganha. Não passe desse patamar. Não caia na besteira de agora eu consegui dinheiro, agora eu vou poder usufruir da minha vida que eu tinha antes. Gente, isso não dá certo, tá? Então, o que acontece? A gente começou a se programar, eu e a minha esposa, a gente colocou lá as reservas que a gente tinha e começou a, assim, mesmo tendo algum recurso, se manter a mesma vida que a gente já tinha. E, assim, é evidente que não estava mais vendendo as coisas dentro de casa, nem estava, assim, não estava passando necessidade, mas também não tinha luxos
muito além daquilo que a gente já vivia, tá? E aí o que acontece? Depois desse ponto, assim, eu digo que esse contrato foi a virada de chave. Por quê? Porque essas determinadas pessoas, e foram muitas, que tiveram as demandas atendidas, saíram muito satisfeitas e começaram a me indicar para os seus familiares, para os seus amigos. E eu tinha já as pessoas que eu estava atendendo no juizado e tinha as pessoas que já me conheciam que traziam demandas. Então, o que acontece? Desse ponto em diante, eu comecei a não mais precisar ir atrás de clientes. Os clientes, eles apareciam para mim, eles apareciam com uma determinada frequência, onde eu não precisava mais ficar indo no tribunal buscar pessoas, eu não precisava ir atrás das pessoas mais. As pessoas começaram a vir até mim, e aí assim, uma tinha um determinado problema, o outro tinha um outro determinado problema. Chegou um determinado momento onde eu, com base nessas pessoas e numa amizade anterior que eu tinha, eu fechei o meu primeiro contrato de prestação de serviços, de assessoria jurídica, tá? Então, assim, era um contrato fixo, onde eu não ganhava muito dinheiro não, tá, gente? Mas, assim, era fixo, era o fixo que eu sentia falta lá do outro trabalho. Então, o que acontece? A gente começou a desenvolver, a coisa começou a andar e... para não incumpridar mais a história, afinal de contas nós já passamos de 30 minutos de vídeo, hoje são mais de 500 clientes aqui no escritório, tá? Hoje são mais de 1000 processos ativos, tá? Em andamento aqui no escritório. E assim, esse momento de dificuldade aí foi muito importante, tanto para mim quanto para minha esposa. A gente trabalha juntos até hoje aqui no escritório. E assim... esse momento de dificuldade, assim, as coisas que a gente fez na vida, o nível de cumplicidade que a gente teve, o nível de estudo que a gente teve que ter naquele período, ele não mudou, tá? Mudou a quantidade de demandas, mudou, assim, a realidade da gente, né? Assim, a gente hoje consegue viver bem, a gente viaja, a gente consegue fazer o que a gente gosta de fazer, tá? A gente comprou a casa da gente, comprou o escritório da gente, mas o nível de envolvimento, o nível de preocupação com o resultado da gente não mudou, tá? Então, assim, isso é só para historiar para vocês como foi que tudo começou. Assim, evidente que não foi fácil, evidente que a gente teve que aprender uma série de coisas. Eu tô assim, ultra resumindo a história, tá? Assim, a gente teve que se dedicar e conhecer uma série de habilidades, teve que aprender coisas de onde a gente não sabia. E, assim, o que a gente tinha de mais importante era a vontade de fazer dar certo, tá? Então, assim, isso... eu digo a vocês que, assim, provavelmente não tinha quem tivesse mais do que a gente. Então, assim, foi um momento de muita dificuldade, mas também foi um momento de muito aprendizado, tá? E aí, o que acontece? Esses conceitos, esses valores, eles podem ser aplicados. Isso pode também acontecer na sua realidade, tá? Eu estou desempenhando a minha em relação à advocacia, mas o que acontece? As habilidades, as ferramentas que eu desenvolvi aqui para me ajudar na administração, as habilidades e competências que eu tive que desenvolver para conseguir ter o resultado e tal, elas também podem ser feitas na sua profissão. Então, assim, embora a minha atividade ela tenha uma determinada especificidade, ela tenha determinados conceitos, mas assim, eu me atrevo a dizer que a realidade das outras profissões não é diferente, tá? Então, assim, relacionamento interpessoal com clientes, prospecção de clientes, administração de recursos, isso é comum a qualquer profissão. E, assim, eu tenho absoluta certeza que na sua profissão você também consegue fazer dar certo, tá entendendo? É fácil? Não é. Assim, é assustador passar por esse momento. Mas parem e pensem que, assim, é como uma planta que você planta esperando colher lá no futuro e, assim, esperando que ela faça a sombra que você tanto sonha, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu queria muito que esse vídeo conseguisse ajudar você que está aí me ouvindo a acreditar que isso pode acontecer com você também, tá? Assim, eu não tô
eu não tenho nada de diferente do que você que está aí me ouvindo, tá? Eu não tenho nenhuma habilidade diferente, eu não tenho um nível de capacidade intelectual diferente da sua. O que eu tenho, o que eu posso dizer a você que eu tive de diferente foi uma enormíssima vontade de fazer dar certo. Então, eu realmente acredito que essa história ela vai conseguir fazer com que você entenda que a realidade que eu vivo não é diferente da sua, o nível de dificuldade que eu tive não é diferente do nível de dificuldade que você teria, e que é sim possível fazer dar certo. É apenas uma questão de acreditar e pagar de verdade o preço que você teria que pagar por essa situação. Bom, gente, com isso a gente conclui a parte histórica aqui do canal, tá? Se você gostou, é importante que você clique no gostei. Se você não gostou, é importante que você clique no não gostei. E é importante que vocês escrevam comentários para que a gente consiga compreender o que você gostou, o que você não gostou e possa demonstrar sua opinião aqui pra gente, tá? Desse ponto em diante, a gente passa a tratar sobre as ferramentas e o assunto do canal propriamente dito, tá? Eu tenho mais de 600 vídeos planejados aqui para o canal. Então, assim, eu sei que vocês estão muito ansiosos para saber o que é que foi feito, mas como vocês podem imaginar, não foi uma coisa só, nem foram duas, é um conjunto enorme de ações e, enfim, esse é o objeto do canal como um todo, esse é um objeto de todo o assunto do canal. E eu planejei a sequência dos vídeos, como vocês podem ver, eles são numerados, inclusive, com a sequência lógica do que eu entendo que deve ser utilizado e a forma como vocês devem acompanhar o conteúdo aqui do canal, tá? Evidentemente, os vídeos eles são avulsos, eles têm assuntos específicos de cada um. Você pode assistir na ordem que você achar que é mais interessante, mas eu sequenciei de acordo com a sequência lógica que eu entendi que era importante, tá? O próximo vídeo vai tratar sobre uma ferramenta chamada a Roda da Vida, tá? Vocês podem dar uma pesquisada sobre ela antes de eu falar sobre isso, mas ela é uma ferramenta muito interessante, com várias aplicações, com várias utilizações, que como qualquer outra ferramenta, se você não está sabendo utilizar, a ferramenta não adianta de nada. Então, a minha pretensão é explicar para vocês o conceito, explicar a ideia e fazer com que vocês consigam aplicar ela na vida de vocês, tá? É assunto do próximo vídeo. A gente se vê no próximo encontro aqui do canal, então. Até mais!